Hoje eu vou falar de relacionamentos tóxicos ou também, né, pode-se dizer relacionamentos abusivos. O que é, quais são as principais características desse relacionamento e como se desvencilhar desse relacionamento. Então, se você nunca vivenciou uma relação abusiva, que bom, sorte a sua, porque é muito comum uma relação abusiva, é muito comum você estar numa relação onde alguém detém o controle, onde alguém tenta te dominar, né? Então, se você nunca passou por isso, então fique ligado que isso é muito comum, você pode vir a viver, né, isso, ou se você conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa, compartilhe esse vídeo, converse com essa pessoa. No final do vídeo eu vou falar um pouco de dicas para sair dessa relação, tá? Então, o meu objetivo aqui é trazer conteúdo, autoconhecimento, falar um pouco sobre a psique humana. Então, se isso fizer sentido para você, dê um like e compartilhe com as pessoas que precisam ouvir isso, tá bom? Então, vamos lá. Relacionamento tóxico, o que é? Uma relação, vamos partir do pressuposto que uma relação se dá porque as pessoas se gostam, né? Então, eu gosto de uma pessoa, ou eu preciso conviver, às vezes eu nem gosto tanto, mas eu preciso conviver, né? E aquela relação, ela vai se estabelecendo alguns vínculos. Vínculo de confiança, vínculo de amor, vínculo de carinho, de cuidado. E numa relação abusiva, também existem esses vínculos de confiança, de carinho, de compreensão. Então, uma relação abusiva, ela começa de uma maneira normal, assim, de um relacionamento bacana. Ele inicia bacana. Ou ele já se pressupõe que deveria ser bacana. Por exemplo, uma relação dentro da família, né? A gente espera que, bom, minha relação com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus primos, com meus tios, tem que ser bacana. A gente pressupõe isso. Então, parte disso, né? Então, a gente parte desse pressuposto que uma relação é legal, que tem vínculo, que tem compreensão, que tem cuidado. Então, uma relação começa aí. Um relacionamento abusivo, então, também, ele começa disso. Ele começa com esse estreitamento dos laços, dessa confiança muito grande que você tem com o outro. Acontece que essa relação, ela é tóxica no sentido de que a outra pessoa, ela tenta apagar ali a sua personalidade. Eu costumo dizer que cada um tem uma chama, né? Uma luzinha interna. E quando você tá numa relação tóxica, essa luzinha interna, essa chama, ela vai se apagando. Ela vai deixando de aquecer ali a sua vida, ela vai deixando de aquecer ali as outras pessoas. Você vai ficando no seu mundinho, só você com a sua luzinha bem apagadinha e a outra pessoa abusadora, né? A outra pessoa que tá ali te controlando. Então, uma relação abusiva é onde apaga a sua personalidade, é onde a sua subjetividade, você esquece, assim, você nem sabe mais quem você é, o que você gosta, para onde você quer ir. Então, isso é uma característica importante da relação abusiva. E ela se dá porque você confia na pessoa. Você não acredita que essa pessoa que você gosta, que você admira, que você troca, né, mensagens, você comunica que gosta dela e ela também que gosta de você, você não acredita que isso é possível. Você acha que é uma coisa da sua cabeça. Não, não é verdade, isso é uma coisa da minha cabeça. Então, uma relação abusiva, uma relação tóxica, ela começa de vínculos positivos, de vínculos afetivos bons. Então, por isso que é difícil se desvencilhar. Então, a característica da pessoa que abusa emocionalmente da outra, ou até fisicamente, né? Então, eu vou falar de uma relação tóxica, mas isso cognitiva, né? E no emocional, uma relação tóxica emocional, mas isso não quer dizer que outras relações. Então, se eu falar de relacionamento abusivo, físico, abuso sexual, então isso pode estar dentro de uma relação tóxica, tá? Isso não se desvencilha necessariamente. Mas eu quero trazer especificamente uma relação tóxica voltada para o cognitivo, tá? De novo, não quer dizer que em outras relações que são abusivas
que tem outros abusos, né, como físicos, isso aqui não inclua. É muito comum dentro de uma relação tóxica você ir avançando os níveis de violência, tá? Então, o que acontece dentro dessa relação, a pessoa ela não consegue estabelecer um vínculo positivo, ela não acredita que a outra pessoa vá fazer isso com ela, porque você confia na pessoa. E aí, aos poucos, você vai perdendo a sua liberdade, você vai ficando submisso, você vai tendo uma queda na sua autoestima, você vai tendo aquela pessoa como a pessoa que é mais importante na sua vida. Tem um ponto importante que eu quero ressaltar aqui. Um relacionamento tóxico, uma relação abusiva, ela não está condicionada apenas a um relacionamento afetivo. Então, isso não se restringe, né? Isso não se restringe a só um relacionamento afetivo. Isso está para qualquer... Isso é possível em qualquer relacionamento. Em relacionamento de pai, de mãe, de irmãos, de chefes, de amigos. Então, a relação abusiva, ela está para as pessoas, né? Que têm um relacionamento. Porque a base dela é isso que eu falei anteriormente. Confiança, afeto, cuidado. Então, é a intimidade. Quanto mais intimidade que você tem com uma outra pessoa, mais, né, existe uma grande possibilidade, dependendo ali do perfil, da personalidade da pessoa, em você estar ali dentro de uma relação abusiva. Então, eu queria trazer esse fator importante. E aí, agora eu quero falar sobre as características emocionais dessa relação. E aí, eu quero começar com duas emoções muito constantes na relação tóxica, que é o medo e a culpa. O medo, ele se dá no sentido de a pessoa, a vítima, né, dessa relação, ela sente medo em contrariar a opinião do outro. Então, eu tenho medo de falar o que eu quero, o que eu gosto, e isso de alguma forma tornar uma briga, isso trazer uma discussão. Então, por medo da reação do outro, eu vou limitando a verbalização dos meus desejos, daquilo que eu quero. E a culpa, ela vem muito próxima, ela vem muito atrelada no sentido de tudo que acontece na relação, essa pessoa, o abusador, né, já me responsabilizou. E eu internalizo isso. Então, se a pessoa perde o controle de alguma coisa, se acontece algum erro, né, se acontece algum imprevisto em volta, o abusador acusa, né? Então fala, tá vendo? A culpa é sua. Tá vendo como você me deixa? Você viu? Eu perdi o controle por sua causa. Eu briguei com fulano de tal por sua causa. Ó, isso aqui aconteceu por sua causa. Então, existe uma responsabilidade desproporcional das coisas. Isso pode acontecer dentro do trabalho, na relação familiar, com os amigos. Não é uma responsabilidade, ok, eu sou responsável por isso, então realmente aconteceu uma situação chata. Não, é uma responsabilidade desproporcional e você interioriza isso, então você fica se sentindo culpado por tudo, até pelos pensamentos de que, poxa, será que essa pessoa tá sendo bacana comigo? E aí pode vir a culpa falando, não, imagina, como que eu posso pensar isso? Né? Você meio que interioriza todas as críticas que essa pessoa faz de você e se responsabiliza por tudo que acontece dentro dessa relação. Outro ponto importante dessa relação é o controle e a dependência. Então, eu não tenho mais, né, a minha personalidade, ela não fala mais dentro dessa relação. E o outro tem muito controle sobre mim. Então, controla as minhas roupas, controla os meus horários, controla com quem eu converso. E à medida que isso vai acontecendo e eu vou entrando nesses critérios de controle, eu vou ficando muito dependente. Eu vou tendo medo, aí lembra do medo, né, atrela? Eu vou tendo medo de fazer coisas, né, de uma forma autônoma. E aí eu vou ficando muito dependente dessa pessoa. Então, eu fico distante dos amigos.
Muitas vezes eu paro de trabalhar, né? Porque eu posso desagradar essa pessoa, eu me distancio da família, ou dentro do trabalho, eu fico muitas horas trabalhando, e aí eu vou me desvencilhando da minha rede de apoio, de outras pessoas, de outros universos. Eu fico só ali no meu mundinho. Eu fico isolada, só eu e a pessoa abusadora. E isso vai trazendo exatamente essa dependência. No dia que eu tento sair, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que eu gosto, eu sinto medo, eu acho que eu não vou conseguir, e aí eu tenho uma deteriorização da minha autoestima. Outro aspecto importante é a desvalorização e a agressividade. A pessoa abusadora, ela tem uns rompantes de raiva e uma depreciação, uma agressividade muito gratuita, né? Ela se direciona a você como uma pessoa que tem que dar graças a Deus porque eu tô com você, porque afinal de contas, né, quem vai te querer? Então, diminui você, diminui as suas características e você acredita nisso. O pior é isso, que você acredita que eu acho que é verdade, né? Ninguém vai me querer. Eu acho que... Então, isso também no meio profissional, de novo, isso cabe pra tudo. Existe uma depreciação de você. Existe uma depreciação do seu jeito, da sua espontaneidade. Às vezes você gosta de falar, sei lá, você tem algum jeitinho de falar diferente, a pessoa vai lá e pontua. Você fica super hipervigilante, assim, tentando se adequar ao perfil dessa pessoa, porque você tem medo e você se sente subjugado e você tenta ali alcançar uma valorização aos olhos do outro. E com frequência existe violências, então a pessoa grita, briga, xinga, né, de novo, pode ir para violência física. Então essa característica também é muito forte. Juntamente aí nesse controle emocional, essa oscilação de humor. Então, oscilação de humor e parece que meio que uma dupla personalidade. Vou explicar como que funciona. A pessoa, então, sei lá, acorda de manhã, bom dia, tudo bem, meu amor, e aí fala coisas muito carinhosas, ou fala que te ama, ou fala que faz tudo pelo bem da relação, que sabe que exagera às vezes, mas que você é muito especial e que, na verdade, você precisa contribuir ali para que, né, as coisas corram bem. Então, assim, estamos em paz, mas é uma tranquilidade muito efêmera. Então, daqui a pouco ela oscila de humor e tá mal de novo. Você fica com medo de, será que tá bem ou será que tá mal? Será que hoje tá ok? Será que eu posso conversar sobre isso? Será que eu posso... Então, existe uma oscilação de humor de uma maneira desproporcional. E essa questão de duas caras, de duas personalidades é o seguinte: com você, a pessoa demonstra essa agressividade, essa depreciação, esse controle, é mal-humorada, e aí outros momentos não. Mas com a galera da rua, né, vamos dizer assim, com outras pessoas que, né, essa pessoa não demonstra isso. Ela demonstra a pessoa super simpática, é a pessoa que convive com todo mundo, super extrovertida. Quem está ao seu redor não percebe tudo isso, né? Tudo isso que essa pessoa faz com você. E aí, o que acontece? Você fica achando que você tá louco, né? Não é possível. Não, acho que realmente eu tenho algum problema, porque afinal de contas, todo mundo admira, todo mundo fala bem, né? Nossa, você fica se sentindo, de novo, culpado. Não, realmente eu tenho algum problema para essa pessoa, para essa relação tá desse jeito. O que eu faço? Só que aí você já tá numa situação onde você não tem vínculo com outras pessoas, você já se isolou, você não fala das suas dores, você não alimenta os seus desejos, você não tem autonomia, né? Você tá com a autoestima lá no chão. Essa pessoa virou o centro da sua vida. Então, e ninguém enxerga isso, né? Quem tá de fora não enxerga. Então é aquele chefe que todo mundo elogia, é aquela mãe que todo mundo elogia, é aquela família perfeita, mas que ali
você sofre um bocado dentro, né, sei lá, da mão de um irmão, na mão de um pai, na mão de amigos, né? Então é aquela amizade que vai te depreciando, mas você não ter outros amigos, e aí você se mantém naquela relação ali e você acha que, não, tudo bem, é assim mesmo e tá tudo certo, os amigos são assim mesmo. Então é muito complicado porque você não consegue enxergar que você tá sendo violentado, tá sofrendo essa violência. E aí eu vou trazer algumas dicas de como sair dessa situação. É muito difícil uma relação tóxica ela estar de novo. Eu falo isso porque isso é muito comum. Todo mundo está sujeito a isso. Uma coisa muito importante para a gente ter ali na nossa cabeça é: não se desfaça da sua rede de apoio. Acho que esse é um ponto importantíssimo, que é o principal ponto que a pessoa, o abusador, ele ataca, que é você fica sozinho no universo, né? Então você não tem amigos mais porque você se distanciou, você não vai mais na casa dos seus parentes, ou você, né? Enfim, você vive ali o mundo. Você vai entrando nessa relação e você vai se isolando das outras pessoas e só vive aquela relação. Então, se é no trabalho, você vive pro trabalho, você só fala do trabalho, você trabalha direto, tem esse chefe abusador que vai te manipulando nessa situação. Então, primeira característica: não se isole só em uma relação, independente de qual for essa relação. Não se isole. Se distribua na sua vida. Tem amigos, vários tipos, né? Em vários locais. Então, no trabalho, na faculdade, amigos, né, de rua, amigos de cursos, amigos de família. Tenha rede de apoio. Outro ponto que é muito importante é avalie as solicitações das outras pessoas. Avalie se o que o outro está pedindo para você de fato vai agregar na sua vida. Então, eu não quero que você trabalhe, porque é melhor, um exemplo, né? É melhor você cuidar do nosso filho do que você trabalhar, porque é o seu salário X. Avalie, perceba se isso não vai acabar com a sua autoestima. Então, essas solicitações que são para te deixar em segundo plano para você conseguir atender melhor as necessidades dessa relação, avalie. Tente trazer você como um primeiro plano de qualquer relação. Né? Você precisa se cuidar, né? Se amar primeiro antes de se relacionar com qualquer outra pessoa. Outro ponto importantíssimo é: tenha autonomia. Né? A gente, na vida adulta, é importantíssimo a gente conseguir fazer as coisas, se sentir importante pra gente mesmo, né? Então, fazer as coisas acontecerem, sentir que você pode fazer o que você quer, que você tem uma independência financeira, que você tem uma independência emocional, que você consegue lidar com a sua própria companhia, você consegue realizar os seus próprios desejos sem ter ali tanta dependência que o outro exista na sua vida. É importante que o outro exista, mas ele não pode ser fundamental para que você realize os seus desejos. Então, tenha autonomia, desenvolva competências, se desafie a fazer coisas que vão te tirar da zona de conforto, que vai te ajudar a crescer. E aí, o último e não menos importante é: busque autoconhecimento. Você precisa se conhecer. É muito comum quem passou por uma relação abusiva, de alguma maneira, se envolver em outras relações abusivas, né? Tem pessoas que só se envolvem em relações abusivas porque entendeu que o significado de amor é isso. É controle, é humilhação, é se sentir culpado. Isso pode representar amor e na verdade não é. Isso é uma distorção de amor, não é? Então, busque autoconhecimento, entenda quais são os seus padrões de relacionamento, entenda por que você prioriza o outro, porque que o outro acaba virando o centro do seu universo e você se coloca tanto em segundo plano, tá bom? Então eu espero que esse vídeo contribua, né, para você que tá sofrendo ou se você conhece alguém que já sofreu.
e também como a prevenção das próximas relações que você possa vir a ter. Tá bom? Um beijo, até a próxima!